Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Hoje a gente tem aí 25 graus nessa noite de sexta-feira em Natal. Diz o meu aplicativo que a sensação térmica é de 30 graus, mas eu não acredito não nessa sensação térmica. A gente já viveu tantos dias quentes, esse está um dia agradável, acho que está aí na casa dos 25, 26 mesmo. E para quem gosta de chuva, elas devem seguir até amanhã. A última previsão de chuva é às 21 horas de amanhã. Rezar que esteja correto, porque eu não aguento mais tanta chuva. E Natal não aguenta mais tanta chuva, né? Aqui, quando começa a chover, a gente tem que alugar um jet ski, sair de barco, carro anfíbio, alguma coisa do gênero. Minha rua, por exemplo, ganha uma lagoa belíssima, para não dizer o contrário. E várias ruas de Natal ganham lagoas, então fica muito complicado. Eu até digo que Natal é cidade do sol, não é porque faça muito sol, é porque se chover desaparece, né? Ela só funciona no sol. Um absurdo que não se resolvam essas questões. Mas é o que a gente tem que lidar mesmo. Bom, hoje com esse tema melhorar como sociedade, vocês já devem imaginar para que rumo, né? Que rumo vai tomar esse podcast. Começar primeiro com essas perplexidades que estamos acompanhando no Brasil. Nós vimos nessa semana o presidente da República ser o primeiro a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção. Nunca aconteceu isso no Brasil. Isso lembra muito os governos do PT. Aquela história de nunca antes na história desse país, pronto. É mais ou menos isso. Michel Temer já conseguiu o seu lugar na história. Primeiro por ser um vice que vai perdurar no cargo, a paus e pedras, pelo que se vê aí. Tem conseguido apoio no Congresso. Infelizmente, impeachment depende muito de apoio político. Não é uma questão jurídica em si. E mesmo nesse caso em que se exige uma avaliação jurídica, já que a questão será julgada pelo STF, ele só pode julgar se a Câmara dos Deputados admitir a denúncia. E Michel Temer tem ferrado aí o seu gado no Congresso para garantir que tenha pelo menos 172 votos lá na Câmara dos Deputados para não permitir que a denúncia prossiga, que o processo prossiga contra ele. Caberia o povo estar nas ruas contra isso. A gente fala já a respeito disso, mas o que me deixa estarrecida mesmo é a estratégia que o presidente utiliza para se defender. Não tem defesa. A defesa do presidente da República é fazer insinuações contra o Procurador-Geral da República, falando em dinheiro recebido por não sei quem que deixou de ser procurador para atuar como advogado, que me parece, eu não estou lá para acompanhar, não sei, mas pelo que eu tenho visto nas notícias, isso não é verdade, não aconteceu dessa forma. Mas ele joga essa insinuação para ver se alguém morde a isca, para ver se tira a credibilidade do Ministério Público. E os deputados fazem o que eles querem fazer mesmo, que a gente sabe que tem, não só os deputados, fique bem claro que quase todo mundo está envolvido aí nessa Operação Lava Jato, mas como são os deputados que vão aceitar ou não a denúncia, né, o prosseguimento da denúncia do processo lá contra Temer, então ele joga essa isca para ver se o pessoal morde e não fica com uma imagem tão ruim para a população. Quer mostrar força, né? E vem com essa defesa que é um ataque sem prova. Porque ao contrário do processo dele, que é cheio de prova e que ele disse que não tem, porque eu acho ótimo. Desde que essa Lava Jato começou, e nós já temos aí o quê? Quase que 3 anos de Operação Lava Jato, todo mundo que é pego diz que não tem prova. Que o que a Lava Jato tem é convicção, não tem prova. Os promotores não têm prova. A prova não vale de nada. Tudo é prova comprometida, feita, fabricada, não é uma prova lícita, legítima. Mas a acusação dele em relação ao Ministério Público, então, seria uma coisa legítima sem ter uma única prova. É uma coisa de um absurdo. E quando a gente vê um negócio desse partido, o presidente da República, que bate mesmo um desespero grande, porque se o cara que representa a nação inteira tem esse tipo de entendimento do que é justiça, de que ele está acima de qualquer coisa, costas largas, que ninguém vai tirá-lo, que tudo pode continuar assim, que exemplo a gente está passando
para o resto da população. É de estarrecer mesmo. Eu já disse que a gente está num momento muito importante de virada. O que acontece aqui é um movimento bastante orquestrado contra essas investigações, né? Um movimento forte. O pessoal agora se uniu mesmo, não tem mais vergonha de dar a cara para bater aí na imprensa, de que quer mesmo acabar com a Lava Jato, porque antigamente era, não, as investigações têm que continuar, quem tiver que ser preso, punido, que seja, mas agora a batida já não é mais essa. A gente tem um ministro aí do Supremo Tribunal Federal quase que diariamente com declarações a respeito de a criação de um novo direito penal, um novo direito constitucional, uma procuradoria que tenta submeter o poder judiciário, e tem muita gente indo na onda do Gilmar Mendes. Por exemplo, me surpreendeu até o acompanhamento de voto que foi feito lá de Marco Aurélio de Mello, que é até conhecido como voto vencido. Para quem milita no direito, sabe que a gente vai ler lá as decisões do STF, quando tem o que eles chamam de acórdão. Quando sai lá a ementa do acórdão, sai sempre quem foi, se foi unânime, se foi maioria, e se no caso de ser maioria, quem foi o voto vencido. Então, sempre que não há unanimidade, quando sai lá, vencido, sai sempre assim, vencido o ministro Marco Aurélio de Mello, no mínimo. Ele está sempre lá na lista dos vencidos. Então, ontem ou antes de ontem, eu já nem sei, já perdi até a noção de cronologia desse caso. Ele embarcou aí na onda de Gilmar Mendes como voto vencido naquela questão dos poderes do relator, do caso dessas delações premiadas que chegam para o Supremo analisar se elas estão corretas, estão dentro da lei, se tem todos os requisitos de validade, de existência. E o que se tenta, o grande movimento, a força que se tem lá dentro do STF trabalhando diuturnamente, não é vergonha para ninguém, nem mistério apontar que é Gilmar Mendes que puxa a fila, é para que o STF tenha poder de mexer no que foi acordado. Olha só, para que você vai fechar um acordo se o STF vai mexer lá na frente? A mensagem que o Gilmar Mendes queria passar é o medo que se faça delações premiadas, e o medo é grande, é tanto que Eduardo Cunha recebia uma mesada para não fazer delação premiada. Eu acho que o Brasil inteiro sabia que na hora que Eduardo Cunha abrisse a boca, eu tenho a impressão que sobram pouquíssimos. Talvez sobre quase que uma arca de Noé, aí, dois indivíduos de cada espécime e só, lá no Congresso, pelo menos em relação ao Congresso Nacional. Lógico que tem político em todas as searas no Brasil. Mas, e até então, o que a gente tem é um silêncio enorme. Há mais de um ano, acho que sim, mais de um ano, Eduardo Cunha foi preso e não se tem notícia dele ter feito, nem apontado que faria alguma delação premiada. Muito pelo contrário, ele apontou que escreveria um livro. Eu acho que já para dizer, ou vocês me mantêm caladinhos aqui, ou o negócio vai feder para todo mundo. E a gente descobriu agora pela delação de Joesley Batista, aquela gravação, que, na verdade, se dava uma mesada a ele para ele manter o silêncio. Então, qual é a mensagem que se quer passar, que Gilmar Mendes tenta passar com esse julgamento? É que você não feche um acordo de delação premiada, você não entregue os outros, porque quando chegar no STF, eles vão mexer e só quem vai se lascar é você, que entregou tudo de mão beijada e vai cumprir uma pena maior, não vai ter os benefícios que normalmente uma delação premiada tem. E o que, graças a Deus, o Supremo conseguiu votar nessa semana foi que cabe ao relator realmente olhar essas questões de validade, apenas se foi feito tudo certinho, se não foi sob tortura, essas coisas. E apenas se houver algum indício de nulidade, algo que, por exemplo, vamos dizer em relação a Joesley, ele não tem direito a essa delação, a esses benefícios, se ele for o chefe da quadrilha, porque senão o caba que seria o maior mandatário aí das coisas de
de ilegalidade num bando, né? Se for o manda-chuva mesmo lá do bando, ele entrega todos os pés rapados e ele escapa. Então, a lei da delação premiada, a lei que prevê a delação premiada, não permite isso, que o chefe se beneficie por entregar os outros, porque os outros sempre terão cometido menos crimes do que ele. Então, no caso de Joesley não ser o que ele diz que ele não é o chefe, ou seja, no caso dele ser o chefe da quadrilha, que é o que Michel Temer tenta passar agora, a delação dele não teria validade. Então, nesse caso aí, se surgirem provas que era ele o grande manda-chuva, sinceramente, não acredito, porque a gente sabe que quem anda para lá e para cá com desenvoltura nesses escaninhos do poder público são os políticos, que chegam e impõem mesmo as propinas, não adianta. É claro que é uma via de mão dupla, é claro que crime de corrupção não há só quem se corrompeu, há o corruptor também, mas nesse peso aí eu tenho certeza que o agente público é o pior que tem, porque ele sim é o contratado, no caso de ser servidor, ele é o contratado para servir ao Estado, para trabalhar pelo bem do Estado. O empresário em si não tem muita responsabilidade em relação ao Estado, tem em relação à sociedade. Mas não me parece, então, que Joesley seria o chefe dessa quadrilha, mas se ele for, a delação dele, então, passa a não ter validade. E isso, sim, pode ser avaliado pelo Supremo. Só num caso desse aí, para ficar mais claro. Mas o que Gilmar e sua turminha de amiguinhos, que inclui até encontros com Michel Temer no meio da noite, sem registro na agenda, e na casa de Gilmar Mendes, o que eles tentam passar é esse recado que tentavam, não conseguem mais, que o STF iria mudar essas relações, então é melhor todo mundo se calar. Mas não conseguiram. Quando os ministros do bem, é claro que todo mundo tem sua versão ruim do caráter, todo mundo tem, ninguém é todo bom, ninguém é todo ruim. Os ministros do bem enxergaram a manobra que estavam tentando, apesar da questão não ser exatamente aquela, mas que era essa mensagem que estava se tentando passar nos votos, de que não adiantava fazer delação. Então, os ministros do bem já abriram questão de ordem ali para deixar isso definido. Então, delação é como foi feita, como foi acordado, assinado ali com o Ministério Público. Chega para o juiz só para olhar se é válido ou não, é válida, está valendo. Só se surgir algo novo provando que as condições que tinham sido postas não são aquelas, né? Alguém mentiu, então aí é que ela perderia a validade. Mas é isso, né? Então, aí a gente tem uma certa desanimada, porque saiu aí algumas decisões nessa semana. Depois dessa boa decisão, saíram as ruins. Marco Aurélio de Mello andou devolvendo o mandato de senador a Aécio, e eu vi aqui numa manchete do Estadão, não deu tempo de eu entrar na reportagem para ler, mas que Marco Aurélio de Mello teria dito lá que Aécio tem fortes elos com o Brasil e que teria uma carreira política elogiável. Eu não sei o que é que se passa na cabeça desse povo do STF. Eu acho que ou não estão vendo o que está acontecendo na sociedade, ou é muita juizite. A gente usa esse termo no direito quando a gente vê aqueles juízes, e os ministros são juízes, que sofrem dessa juizite, que ele começa a se achar que é acima da lei, acima de tudo, é quase um deus. Então, se as coisas estão caminhando numa direção, ele pode dar uma canetada para o outro lado, porque ele é o juiz, é ele quem manda. E me parece que alguns juízes, então, não estão enxergando a realidade de que está mudando a interpretação constitucional, o Brasil vem mudando sua legislação para endurecer com a corrupção, o Ministério Público tem mostrado por A mais B que a corrupção pode ser punida sim, deve ser punida, que não vai ser mais tão fácil como tem sido para os políticos, não só os políticos, mas vamos falar dos políticos que é o que interessa a gente. Então, aí vem Marco Aurélio de Mello com a sua mania de ser voto vencido e faz uma coisa dessa que nos deixa abismados. Inclusive, ele abriu questão de ordem lá nesse julgamento da delação premiada, querendo tirar esse poder do relator de decidir sobre a validade da delação,
porque é um medo muito grande de que o poder, uma parcela do poder que os juízes têm, passe para o Ministério Público. Ora, não se vai mais julgar o crime, o Ministério Público faz um acordo e pronto. Acordem, né? Despertem dessa realidade de que juiz é quem manda mesmo. A gente quer uma justiça que ande, a gente quer uma justiça rápida e que, por exemplo, os valores desviados sejam devolvidos, que é muito difícil ver isso no Brasil. A gente tem visto aí os valores voltarem pela Lava Jato, se não todo, mas uma boa parte. E o que o Ministério Público brasileiro, então, com a legislação nova, vem fazendo é o que se já faz há muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, que são as transações penais, que é o cara aceitar que tem lá uma culpa ou entregar alguma coisa para não receber a pena total daquilo, receber uma pena menor. Você faz essa transação, porque além de ser mais rápido, mostrar uma eficiência para a sociedade, você termina recebendo também algo de volta daqueles valores desviados. Então, mas é difícil, esse pessoal mais arraigado no tempo, né, que estava acostumado que juiz manda em tudo, não quer aceitar. Além de outros interesses que, infelizmente, a gente tem que dizer que existe. Não dá para apontar exatamente quem, até porque eu não quero receber nenhum processo para ter que indenizar alguém. Mas a gente sabe que, às vezes, você fala uma coisa e o interesse é outro lá atrás. Não é bem assim. Mas assusta muito que a gente tenha esse tipo de discussão, que, graças a Deus, caminhou para o canto certo dessas delações premiadas. E tenha também uma decisão dessa, liberando a Aécio para voltar ao mandato de senador, sabendo que o cara é praticamente um réu confesso, não chega a ser, mas tem a gravação que é por ele, de receber aí 2 milhões de propina, fora o resto. Estava com irmã presa, primo preso, parece que está todo mundo solto agora. Então, é preciso ficar atento. Aí, por que o tema, então, é melhorar como sociedade? Eu continuo batendo nessa tecla. Políticos são reflexo do que a gente tem na nossa sociedade. Michel Temer, vice de Dilma, chegou lá porque a gente votou. Aécio, senador lá por Minas Gerais, chegou porque a população de Minas Gerais votou. Então, a gente precisa repensar quem são esses candidatos. Eu sei que é muito difícil, realmente, você fazer hoje em dia a escolha no Brasil. É muito difícil, porque para onde você olha tem um denunciado de Lava Jato. Se não tem um potencial denunciado de Lava Jato. Parece que é uma coisa aceita, que você se envolver com política, você vai se corromper. A gente precisa mudar essa concepção. É preciso realmente que os cidadãos de bem comecem a se interessar por política, talvez até fundar um partido novo, não sei. Tem até um partido que se chama Novo, mas não estou me referindo a ele, não. Eu digo um novo partido, saindo dessas estruturas arcaicas que a gente tem, de que é preciso muito dinheiro para fazer campanha e tudo. Eu, às vezes, me assusto. Tem agora aí, querem fazer uma reforma política com financiamento público. Minha gente, essa viúva brasileira já é tão explorada, já é tão lascada, coitada, já paga a conta de tanto, já tem tanto de desvio público. O povo ainda quer que a gente vá financiar a campanha. Esse povo pegue aí, esses políticos usem as armas que tem na mão. Tem aí Facebook. Essa semana eu fiquei até sabendo, dependendo do anúncio que você faça, é R$10 um anúncio no Facebook. Já atinge tanta gente. Você não precisa viajar para aquele canto. Faça uma live no Facebook. Faça uma live lá no Periscope do Twitter. Acho que no Instagram também tem. Quer dizer, tem tanta forma de você chegar ao eleitor sem precisar gastar muito. Se quer gastar muito, porque se quer desviar muito, porque a gente sabe que nessas campanhas o cara bota lá que gastou tanto. Vamos usar as gráficas, que é o que está aí no auge, né, das denúncias e verificação de contas e tudo. O cara diz lá que gastou, sei lá, R$100 mil de panfletos que ele mandou fazer e não fez R$100 mil, deve ter feito 10 mil, os outros 990 mil vão ficar para ele torrar de outra forma, é o famoso caixa 2, não tem jeito. Então, os caras ainda querem que a viúva vá pagar por uma campanha eleitoral, já basta o que o Brasil gasta para fazer eleição de 2 em 2 anos, que é uma coisa ridícula. Eu acho mais ridículo ainda ter esse estágio de 2 turnos.
A população tem que aprender a escolher no primeiro turno em quem ele quer votar, independente se vai ganhar ou não. Acabar com essa história de voto de protesto para eleger qualquer um. É muita coisa que a gente tem para resolver para melhorar como sociedade. Mas saindo desse tema eleitoral, então, até porque, como eu digo, os políticos são nosso reflexo, vamos para o nosso dia a dia. Começa nesses protestos aí. Primeiro, eu canso de ver aí no Twitter para lá e para cá, ai, porque eu não estou mais ouvindo ninguém bater panela. É verdade, eu não tenho ouvido muito. Parece que o pessoal tinha só a intenção mesmo de tirar Dilma e o povo do PT. E agora ninguém quer mais bater panela contra essa situação ridícula que está aí de Michel Temer e do seu bando que está no poder. Isso é verdade. Mas também o povo que está indo para as ruas, não está indo para as ruas para tirar Temer, não. Talvez tenha uma parcela que esteja indo para as ruas por isso, né? Talvez tenha também uma parcela que esteja batendo panela sozinho aí no meio da noite, não sei. Mas o povo tem ido contra as reformas e vamos falar mais abertamente. Ninguém está muito preocupado com a reforma da Previdência, até porque a sensação geral é que essa não passa. A grande preocupação desses sindicatos tem sido a reforma trabalhista, mas também não é só esse altruísmo da reforma trabalhista, não. É porque o imposto sindical, que é obrigatório, que é uma coisa absurda no Brasil, vai deixar de ser obrigatório. Então, a mobilização está grande em relação a isso. Mas cada um tem o direito de protestar pelo que quer. Mas a motivação tem sido maior nesse sentido. Mas o que é que eu estou falando, então, dos protestos? É que a gente precisa também aprender a protestar. A gente tem que melhorar como sociedade nesse aspecto. Eu não posso protestar obrigando os outros a protestarem. Começa já daí. Eu quero fazer meu protesto, eu vou lá, levo minha voz, levo minha bandeira, grito, ótimo. Mas o que se tem visto é queima pneu em asfalto, bloqueia a rua, bloqueia ponte. Isso não é protesto, me desculpem, isso é vandalismo. Eu não posso obrigar você a não ir trabalhar porque eu quero mostrar que o movimento tem força. Não, o movimento está tendo força para constranger as pessoas. O movimento ele tem que ser voluntário, as pessoas têm que ir para a rua porque elas querem ir, elas têm que não ir trabalhar porque elas não querem ir trabalhar e querem ir para o protesto, né? Outra coisa, bloquear a rua, não dá, minha gente. A gente pode ter um caso sério de alguém morrendo, as pessoas têm seus compromissos, ninguém é obrigado a não chegar em casa ou no trabalho porque fulano quer bloquear a principal rua da cidade. Isso não existe. Já deveríamos ter uma legislação regulamentando, porque todo mundo tem o seu direito de protestar, mas não pode bloquear uma cidade inteira de uma forma que ninguém possa ir para um hospital. Aí diz, não, mas dá para passar. Não, não dá. O tempo que se perde ali para liberar uma passagem de ambulância, se isso acontecer, porque eu nunca vi acontecer, mas o tempo que se perde ali, às vezes é fatal para uma pessoa que já está num procedimento de emergência. Às vezes até o transporte é muito demorado. Então, começa daí. Esses negócios era para ser voluntário. Outra coisa que eu confesso que eu acho um absurdo. Todo protesto que se faz desses sindicatos são na sexta-feira. Isso é uma mensagem muito poderosa. É do tipo, saia do seu trabalho e comece o fim de semana mais cedo. Eu vou levar bem mais a sério esses protestos quando eles acontecerem numa segunda-feira. Numa quarta-feira, né? De vez em quando acontece, mas é raro. Para completar, esse ainda cai num feriadão, porque o serviço público, é muito bom o serviço público, eu já estou pensando até em fazer parte dele, né? Porque como iniciativa privada, eu trabalho de segunda a sábado, não tem essa história de, hoje eu não quero ir, é protesto. Se bem que, como advogada profissional liberal, não vou o dia que eu bem entender que eu não vou. Mas se for um dia de audiência... Aí eu não vá não para ver se o juiz aceita a minha justificativa de que eu estava lá no protesto e era greve. Mas de todo jeito. Aí dia 29 não abriu, que foi ontem. Vamos matar a sexta-feira. Vamos criar aí um protesto enorme, que aí ninguém perde o dia. Um absurdo. É o que eu acho. Isso aí poderia se mostrar até muito mais representatividade se as pessoas fossem para a rua, por exemplo, num domingo. O pessoal abriu mão do lazer para ir mostrar a sua causa, a força da sua vontade ali contra aquilo, que é um absurdo. Não. Vamos matar o dia de trabalho, porque aí já faz o feriadão ficar mais bonito. Não compreendo, é difícil para mim. Me desculpe, eu acho que tira muito da legitimidade do movimento.
Mas voltando a melhorar como sociedade, deixando esses protestos de lado, vamos falar do trânsito. Eu já bati muito nessa tecla aqui, mas eu vou dizer, essa semana, por exemplo, logo que eu saio de manhã, normalmente já tem aquele negócio assim, aquela raiva muito grande no trânsito, que eu digo que eu não tenho problema cardíaco, porque se tivesse já teria morrido. Quando eu passo ali, por exemplo, o viaduto de Ponta Negra, eu fico horrorizada com a quantidade de carros que vêm da BR, sentido Ponta Negra, e querem atravessar a fina força toda aquela a Engenheiro Roberto Freire para fazer aquele retorno ali em frente ao Nordestão. Ali tem os gelos baianos para dizer que você não pode entrar. Mas isso não quer dizer absolutamente nada para os motoristas. Eles vão, eles se jogam na frente dos carros, eles param o trânsito, acham que todo mundo tem a obrigação de parar, porque ele quer atravessar as 3 faixas para chegar do outro lado, num movimento que ele não pode fazer. Não à toa, essa semana vi uma batida lá. Certamente vamos ver outras. Aí vamos dizer, precisa de fiscalização. Não, não precisa. Regra de trânsito, qualquer regra ela é criada pensando no bem da sociedade. Se você não segue, é porque você acha que ela só se aplica aos outros. É mais do mesmo do que a gente está vendo com Michel Temer, Gilmar Mendes e sua turma aí. A regra é só para os outros. A Lava Jato era boa quando estava pegando o povo do PT. Agora que está pegando PMDB, PSDB, já não presta mais. Vamos pará-la porque esses promotores estão sendo muito autoritários. Então, é mais ou menos isso. Estacionamento de shopping, tem lá a marca. Eu não acredito que tenha alguém que tenha deficiência visual e saia dirigindo pelo trânsito. Não acredito. Se houver, certamente usa um óculos que compensa aquela deficiência e tem condição de dirigir. Não acredito que alguém que seja completamente cego dirija. Então, quando você chega ali no... Vou falar do Midway, que é o que eu mais frequento, até porque o estacionamento é gratuito, eu adoro. Você chega no Midway, você não tem como não identificar que uma vaga é especial. Ela tem no chão pintado lá, idoso, ou então aquele símbolo do cadeirante. E ainda tem uma diabo de uma placa, mesmo na sua frente, com um pau amarelo, dizendo lá que aquele estacionamento é exclusivo de idoso, né, ou deficiente, tá lá dizendo na placa. Não tem, minha gente, como você estacionar numa vaga dessa e não ter percebido que ela é uma vaga para uma pessoa com uma necessidade especial, ou pela idade, ou porque tem uma deficiência física. Não tem como você não perceber isso. Aí você entra no Midway, pelo menos essa semana eu entrei ali por uma das portas do segundo piso, aquela porta que fica ali bem perto da Nagem, da Caixa Econômica, e tá lá um aviso do shopping dizendo aos frequentadores que, por favor, não estacionem nas vagas especiais que estão sinalizadas. Né? O seu direito começa quando o outro acaba. Então, a boa convivência exige que você siga as regras. Aí eu me pergunto, precisa o shopping colocar uma placa daquela? Se já tem as placas indicando as vagas, isso é só o retrato de como nós somos uma sociedade doente. Como a gente precisa avançar para que esse negócio avance, para que esse país dê certo. É um absurdo. E olhe, eu sempre vejo multas ali no Midway. Essa semana mesmo, quando eu voltei para o carro, vi um carro do lado estacionado numa vaga especial, sem a identificação lá de que era uma pessoa com direito àquela vaga especial, mas estava lá a folhinha da notificação da multa. O pessoal pensa que não é multado dentro do estacionamento. É igual a desgraçada dessa minha rua, lá em cima, perto do Via Direta. Ela tem um diabo de um canteiro que todo mundo... Essa semana, acho que dos dias que eu passei, as horas que eu passei, pelo menos 3 vezes eu vi guardas multando todo mundo ali. Precisa ter um guarda ali para ninguém estacionar? Não. E precisa ter uma placa dizendo que não é para estacionar? Não. Quando você tira a desgraça de uma carteira de motorista, se imagina que você leu a legislação de trânsito e você sabe que não pode estacionar em canteiro. É um absurdo que a gente precise ter uma fiscalização para que um negócio tão simples avance. Mas está lá, todos os dias que os guardas não estão lá, o canteiro está lotado, ainda mais com o povo estacionando na contramão. Eu fico assim, numa torcida, para que a multa seja dupla, por estacionar num canteiro e estacionar na contramão. Sinceramente, eu fico nessa torcida. Aí, o que mais?
Sinalização horizontal, eu marquei aqui. Uma rua ali de capim macio, que fica... É uma das ruas por trás do Shopping Cidade Jardim. Ela tem a plaquinha pare. Mas eu já descobri que aqui em Natal as pessoas ou não sabem ler, ou não ligam para as placas. Já, inclusive, passei pela situação de parar numa placa pare e uma moto bater atrás. Uma vez não, duas. Numa moto foi parar debaixo do carro. Eu não consegui nem ver a cara do homem, porque em nenhum momento ele tirou o capacete. Ainda bem que, assim, o prejuízo foi dele, não foi meu. Mas, pô, a placa tá lá e você não vai parar. Aí, a outra também foi uma moto, também não aconteceu nada, não foi nada mais grave, o cara nem chegou a cair. Mas ele ainda disse que eu parei de repente. Eu disse, meu filho, você não tá vendo que aqui tem uma placa pare? Não parei de repente, eu tinha que parar. Né? Então, as pessoas veem a placa ou não veem, eu não sei o que é, um desprezo total. E eu me lembro quando fui tirar a minha carteira, na época se fazia um exame com 2 peritos no carro, eu nem sei como é hoje. E um dos erros que eu cometi, eu tirei a carteira de primeira, viu? Antes que alguém diga que eu sou cangueira aí, eu posso ser cangueira por outras coisas, pela legislação não. Mas um dos erros que eu cometi, aliás, o único erro que eu cometi foi justamente numa placa pare dentro do circuito do Detran. Como eu via que não tinha nenhum carro vindo, obviamente era o único carro lá no circuito, eu só diminuí, não parei. Na hora, o perito que estava ao meu lado disse, olha, isso aqui é mesmo que ser um corte de sinal. Se tem pare, você tem que parar, independente de vir carro ou não. Aquilo ficou para mim a lição para sempre. Pelo menos essa multa eu não tomo, né? Já tomei uma por estacionar sem dar aquele espaço da calçada. Lá no Instituto de Ultrassonografia, botaram uns tijolos na frente e eu não consegui ficar realmente encostada lá na parede. Terminou que eu não dei aquele espaço, parece de 1,20 m atrás, não tinha isso. Tomei uma multa, aprendi também. Agora eu ando mais, estaciono bem longe e não boto se não tiver esse espaço. Então, é óbvio que eu não sou também um melhor exemplo de caráter. Também tenho minhas falhas, mas pago por elas, né? E tento seguir o correto. Mas eu acho exatamente de um absurdo sem tamanho uma regra de trânsito só valer se tiver uma fiscalização eletrônica, se tiver um guarda ali para multar. A gente teve nessas semanas aí para trás uma ciclista que foi atropelada na ponte porque os motociclistas se acham no direito de motorizados invadirem a ciclovia lá da ponte. Os carros também se acham no direito de invadirem a ciclovia. Fica muito difícil assim, minha gente. É uma selva. E aí o carro leva vantagem. Aí depois acham ruim quando os ônibus também são outros selvagens, os caminhoneiros, porque estão num veículo maior. Então, a regra que a gente tem hoje no trânsito é essa, né? Quanto maior você for, mais coisas você pode fazer. Absurdo. Nessa época de chuva, por exemplo, tem uma legislaçãozinha lá, tem um artigozinho lá no Código Brasileiro que também diz que um carro não pode jogar coisas nos outros. Então, você vai passar por uma poça d'água, você não pode jogar aquela água toda num outro carro. Você não pode jogar água no pedestre, né? Você tem que desviar, passar devagar. Vocês veem isso acontecer direto. Nessa semana, com muita chuva aqui em Natal, se eu não andar com o para-brisa ligado, pelo menos no automático, o limpador de para-brisa, eu não vou enxergar nada, porque a toda hora que eu passo na BR, alguém joga uma poça mesmo em cima do carro. Quantos pedestres eu já vi tomarem banho em virtude de motoristas altamente olesos, porque não estão vendo a poça, ou mal educados mesmo, porque jogam água nos outros. Quer dizer, além da falta de educação, ainda dá multa. Mas o povo está muito ligado para isso, não. O que mais que a gente tem para falar, então, de que precisamos melhorar como sociedade? Bom, guardei essa para o final. É a tal das notícias, compartilhamentos no WhatsApp. Eu vou falar especificamente do WhatsApp. Olha, eu já disse aqui, eu não acompanho muito o WhatsApp. É meio até complicado. Eu tenho alguns grupos porque o povo me colocou. Acho que eu só tenho um grupo realmente que eu criei. Não tenho paciência para grupo em WhatsApp. Essa que é a realidade. Dão umas 400 mil postagens por dia de besteira na maioria das vezes. Né? Fulano fazendo piada de cicrano, às vezes até uns bullying. Eu acho horroroso isso.
Aí, essa semana, eu recebi aqueles vídeos de Fábio Assunção. Olha, gente, foi horrível o que ele fez. Quebrou uma viatura, parece que desacatou a autoridade, estava visivelmente fora do seu estado normal. Mas sabe o que é que eu acho pior? Eu acho pior uma pessoa perder seu tempo ligando o seu celular para filmar uma pessoa naquelas condições só para exibir para os outros e sair publicando. Isso está passando já dos limites. Outra coisa, essas diabas dessas fake news. Hoje mesmo eu estava com a minha tia que não tem um filtro assim para essas tecnologias. Mandaram a notícia para ela, mandou a notícia, a pessoa pensa logo que é verdade. Olha só, nem confere a credibilidade daquilo. Se disser assim, olha, fulano foi preso com isso, então fulano é bandido. Ninguém sabe se é mesmo ou não. Aí mandaram um negócio para ela falando lá de religião, do islamismo, que uma pessoa de certa idade ia casar com uma criança de 8 anos e que é por isso não queria esse povo no Brasil. Olha o raciocínio da coisa. Gente, religião, pronto, dentro do protestantismo a gente tem várias vertentes, dentro do islamismo também, né? Isso às vezes nem é uma questão religiosa, é uma questão cultural. O que é que isso tem a ver com o islamismo? Para dizer, não, porque casa com uma menina de 8 anos, aí eu não quero esse povo aqui. É puro preconceito, é arranjar motivo para a gente se afastar do resto do mundo. Eu só vejo assim. E aí a gente vê direto uma ruma de notícia sem futuro, que não é notícia, na verdade é fofoca, na verdade é maledicência, a gente criando coisa que não existe. Eu sei que a gente está se adaptando, é uma nova tecnologia, certamente o pessoal do futuro vai rir dessas gerações de agora que usam o WhatsApp e que não tem o filtro. Eu estava até comentando hoje que uma das coisas, por exemplo, que minha tia tinha recebido, eu recebia logo que surgiu o e-mail aqui no Brasil. Porque quando surgiu o e-mail também era aquela coisa tão linda, né? Tão nova, tão de tecnologia que todo mundo queria usar, que a gente recebia todo tipo de desgraça também pelo e-mail. Eu me lembro até que recebi numa dessas formas de encaminhar, porque o povo lê e passa, lê e passa. Eu recebi uma notícia de que Roberto Marinho, na época, isso há uns 20 anos, já estaria morto e enterrado há 6 meses sob o nome de não sei quem no cemitério tal do Rio de Janeiro. Minha gente, vocês acreditam mesmo nisso que vocês leram aqui? O Roberto Marinho, o cara praticamente mais poderoso do Brasil, dono de uma TV. Vocês acham que se ele tivesse morrido, não seria notícia no Brasil inteiro? E anos depois, Roberto Marinho realmente faleceu e virou notícia no mundo inteiro, não só aqui. Aí é de uma inocência, é uma falta de filtro. Existia lá no e-mail, existe agora no WhatsApp. Aí, pra mim, é muito difícil, porque se você participar aí de 2, 3 grupos, você sabe o que eu tô dizendo. Tem hora que você abre o celular, porque eu não sou dessas que andam dirigindo e olhando o celular. Apesar da campanha do Detran dizer que tem gente que diz isso e depois pega o celular e sofre um acidente. Graças a Deus, essa carapuça não serviu pra mim, porque eu não faço isso. Mas você pega o celular, então, depois de, por exemplo, dar uma aula de 1h30, participar de uma audiência de 45 minutos, de meia hora ou até de 2 horas. Que mais? Tá? Um almoço, um jantar que você não vai olhar. Também 1 hora ali depois. Largou o celular por 1 hora. Vamos fechar a questão aqui. Quando você vem pro celular, tem umas 70 notificações. Você vai olhar, 90% é besteira. Né? É coisa que não cabe de você estar enviando assim para todo mundo. É complicado, não há um filtro, não sei como é que a gente vai melhorar como sociedade nisso, mas esses para mim são os vários aspectos que a gente precisa melhorar. Precisa mesmo. Precisamos melhorar no trânsito, precisamos melhorar com essas redes sociais, precisamos melhorar na política, tanto se interessando por política, quem é do bem, se interessando por política, como em quem a gente vai votar, precisamos cobrar. E até mesmo nesses protestos, aprender a protestar, aprender o horário, o local, tudo. E pensar um pouco mais na sociedade, não só na sua própria categoria, não ser tão corporativista, pensar um pouco mais no Brasil como um todo. Porque o que tem se visto é que, por exemplo, partidários só pensam no seu partido
Me dá até nojo de ver pessoal que defendia a Lava Jato. Agora a Lava Jato não presta mais, porque está atingindo outros partidos. E o pessoal que não defendia a Lava Jato, porque atingiu o seu partido, agora acha que ela está certa, que tem mesmo que pegar esse povo, botar na cadeia. O certo é quem sempre defendeu, né? A gente precisa olhar as instituições com um pouco mais de civilidade, precisamos evoluir mesmo como cidadãos. Vou contar uma que aconteceu comigo ontem, para terminar essa parte do podcast. Eu vou já dizer a dica de festa do fim de semana. Mas ontem eu estava no supermercado, fui só para o supermercado, nem gosto de fazer compras sozinha. Eu fico, pronto, essa é a hora que eu fico com o celular na mão e nem adianta me mandar mensagem, porque eu estou lá com o aplicativo, meu carrinho, conferindo o que eu tenho que comprar ou não. Ou, às vezes o bicho é desorganizado, me fez entrar 3 vezes na mesma sessão. Eu até comentei aqui, acho que quem viu pensou que eu era doida, né? Porque eu saía da sessão e voltava para a sessão, saía da sessão e voltava para a sessão. Aí até a Janaína disse, eu acho que quem estava olhando as câmeras pensou que você ia furtar alguma coisa e estava esperando a melhor oportunidade. Não duvido, é bem possível. Mas ontem, justamente por causa desse programinha, eu coloco o preço lá bem certinho de quilo, etc, tudo. Aí eu pedi para comprar um salame e o quilo lá do salame era R$ 82,90. Eu pedi pouco, até porque nem posso comer. Acho que eu pedi 100 gramas e se veio talvez 104 gramas. Quando eu estava lá preenchendo, eu olhei o pacote que o rapaz me deu. Estava lá marcando, acho que R$ 2,15. Não tem condição. Né? 100 gramas, R$ 2,15 seria se o quilo fosse R$ 21, né? Aí eu olhei para o resto da embalagem, estava lá dizendo que era mortadela, que era R$ 20,98, acho que o quilo. Isso lá no Nordestão, Cidade Jardim. Voltei lá, furando a fila, né, dizendo, ó, moço, aqui a etiqueta tá errada. A cara que ele botou foi muito engraçada. Primeiro, eu acho que ele pensou que ele tinha colocado uma etiqueta mais cara. E eu tava reclamando para baixar. Depois que ele viu, ele fez uma cara bem interessante e aí eu disse, não, é porque tá aqui, ó, você botou a etiqueta de mortadela e é salame. Eu não conseguiria trazer, mesmo tendo um desconto aí de R$ 7,00, porque depois que ele pesou correto, aquele pouquinho de salame passou para 9 e tanto. Mesmo tendo esse desconto, eu saberia que não era um desconto, eu não ia me sentir bem. Sabendo que eu estava com o programa registrando ali preço e tudo, que eu tinha a oportunidade de corrigir o erro e ia fazer lá o rapaz me dar um produto que não era exatamente o que eu tinha pedido. Podia até ser uma forma dele ser punido depois e tudo. Eu não ia me sentir bem, então fui lá e corrigi. Mas isso aqui, eu estou dizendo, não era para estar sendo nem exaltado. Isso é para ser o padrão da sociedade. Espero que um dia a gente consiga melhorar para que todo mundo seja assim. Ninguém ache que é inteligente pagar o salame como mortadela e ache, na verdade, que isso é o fim do mundo, né? Que alguém não tenha coragem de ir lá e de corrigir o erro. Afinal de contas, eu queria comprar um produto que era R$ 9,00, eu tinha que mesmo pagar os R$ 9,00. Bom, para terminar, então, deixo aqui uma dica de festa, a Spotted Fest, que é da UFRN, é uma balada bem universitária. Ela começa hoje às 22 horas na Pink Elephant, é um aquecimento. Vai ter até Valesca Popozuda, para quem gosta de funk, né? Prato cheio lá na Pink Elephant. E amanhã às 21 na Arena tem coisa, né? Tem DJ, tem forró, tem os cara velho, tem do solto. Todos os estilos estão lá nessa festa. Tem a drag queen Pablo Vittar, cantora e drag queen. Então, assim, vai ter de tudo. Festa legal para quem gosta de todos os estilos. Tanto hoje na Pink Elephant como amanhã na Arena das Dunas. Infelizmente, eu não tenho aqui os valores, né? Onde é que comprar, mas certamente quem pesquisar aí na internet vai achar rapidinho. Bom, renovo então o convite para sexta, 7 da noite, sempre aqui com outros assuntos. Prometo que não vou falar de melhorar como sociedade nessa questão de política na próxima sexta-feira, porque até eu já estou de saco cheio. E no domingo, 10 da manhã, a gente conversa sempre sobre futebol, tem muita coisa. Série D estava parada, vai voltar, será que vai mesmo, né? Vamos descobrir. Aliás, ontem, aniversário de fundação do ABC, já mandei os parabéns no blog para o clube, para todo mundo que faz o clube. E então, no domingo, a gente conversa sobre futebol, 8 da noite.
Ou 10 da manhã, olha, 8 da noite, 7 da noite aqui na sexta sobre outros assuntos. Bom fim de semana a todos e até lá.